Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em penal, processo penal, legislação penal especial e prática do legal educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco, estamos chegando na nossa quarta aula, aqui para pós-penal 23. É uma grande satisfação poder compartilhar esse espaço com vocês. Nós estamos no começo, né, do nosso curso, estamos verificando os assuntos básicos de direito penal. Não é porque é básico que é menos importante, já falei isso em outra oportunidade, reforço que muitos desses princípios que vimos na aula passada, muitas das teorias que vamos ver hoje, né, sobre acerca da lei penal no tempo, lei penal no espaço, né, acerca da conduta criminosa, depois do resultado, nexo de causalidade, tudo isso é base para as análises posteriores. Quando surgir na vida prática um crime, pode ser que essas noções básicas sejam importantes para a gente desvendar, analisar e tomar posicionamento sobre algumas situações. Legal? Muito bem. Então, nós vamos começar a aula de hoje falando sobre interpretação da lei penal. É bem rapidinho, mas bastante importante. Dá uma olhada. Então, nós estamos aqui na nossa pós, né, de penal e processo penal do Legale e vamos tratar da interpretação de leis penais, né? O que é interpretação? Uma boa pergunta, né? Aliás, antes de respondermos essa pergunta, vale destacar que muitos dos problemas do nosso sistema educacional, por gerações foi assim, percebo que hoje está mudando um pouco, é a questão da interpretação, né? Então, muitos têm dificuldade em matemática porque não conseguem entender exatamente o alcance do questionamento, o alcance do problema que é dado, não é? E isso porque, por muito tempo, nós fomos ensinados a simplesmente concordar com 2 mais 2 é igual a 4 e não me pergunte por que disso. Isso é interpretação. E aí a gente encontra sérias dificuldades, né? Quando chega na faculdade, no momento que a gente precisa interpretar a norma, interpretar a jurisprudência, entender, né, o alcance do entendimento do legislador, da doutrina, e fica difícil, né? Mas sempre é tempo, é treino, 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 leitura, muita leitura, né? E insistir que aí a gente vai pegando o jeito. O que é interpretação? É a tarefa mental que procura estabelecer a vontade da lei. Então, a gente precisa tentar entender o alcance da lei, o porquê que a lei foi feita, qual é a finalidade, né, qual é o destino ali. E interpretar, segundo o Damásio, né, interpretar é retirar o significado e a extensão de uma norma em relação à realidade. É a operação lógico-jurídica que visa a descoberta da vontade da lei em função de todo o ordenamento e das normas superiores, a fim de aplicá-las aos casos concretos da vida real, não é? É exatamente isso, de fazer a adaptação daqueles fatos no mundo jurídico, o que aqueles fatos eles acabam influenciando no mundo jurídico. Essa é a ideia, né? A vontade da lei. É muito importante entender isso e é o que faz o julgador, o juiz, né? Muitas vezes, né? Entendendo qual é o alcance daquilo, né? E procurando definir, porque o legislador nem sempre é tão claro quanto deveria ser, né? Sem contar que o legislador ele faz um retrato temporal. Ele marca ali o momento em que a sociedade está passando, né? Mas a sociedade é dinâmica, ela vai se modificando. Logo, a interpretação também tem que se modificar. Nós veremos aqui, é o que se chama de interpretação progressiva, que já caiu em diversos concursos públicos, sem dúvida nenhuma, né?
Algumas classificações de interpretações. Então, nós temos a interpretação, primeiro, com relação ao sujeito, né? Nós podemos dizer que a interpretação é autêntica, também chamada de legislativa, judicial ou doutrinária. 3 tipos de interpretação. A interpretação autêntica ou legislativa é aquela que vem estampada no texto de lei. Não é? E aqui eu citei um exemplo do artigo 327 do CP. Por quê? Porque o artigo 327 ele trata do conceito de funcionário público. Veja como são isso, né? Como é isso. Em 1940 se tratava funcionário público. Hoje nós temos denominações mais modernas para funcionário público, no sentido de agentes públicos, servidores públicos, né? Mas o código continua tratando funcionário público. Tanto é que tem lá todo um capítulo que se inicia no artigo 312 do CP para dizer dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, né? Se é um crime funcional, se é um crime próprio de funcionário público, então nós precisamos entender quem é o funcionário público, como se caracteriza essa questão do funcionário público, né? É um conceito bastante amplo do 327, né? Mas é um conceito dado pelo próprio legislador. Esse não é o único exemplo, tem muitos outros. Lembro, por exemplo, agora do próprio artigo 150, quando ele trata de um crime, né, que é violação de domicílio, e aí o próprio legislador, no próprio artigo 150, ele vai dizer o que se considera domicílio e o que não se considera domicílio. Isso é uma interpretação autêntica ou legislativa, né? A interpretação judicial é exatamente a jurisprudência, são os julgados, né? São os precedentes ali que vêm a se trazer. A jurisprudência, quando consagrada em determinados tribunais, poderá, né, poderá criar uma súmula, né, um verbete que é respaldado lá da súmula do determinado tribunal. Então, a jurisprudência é muitíssimo importante, né, na interpretação do alcance da lei, evidentemente, né? Eu lembro que trabalhei com alguns grandes juristas, né? Fui escrevente, então tinha lá, trabalhei com grandes magistrados, com promotores de justiça, trabalhei inclusive com um defensor público que na época não era defensor público, ele era procurador do Estado e que posteriormente foi para o Mato Grosso, não é? E se tornou no Mato Grosso senador e depois governador do Estado do Mato Grosso, trabalhou comigo, né? Como procurador do Estado, na Defensoria Pública, na PAJ, na Procuradoria, então, Procuradoria de Assistência Judiciária. Então, trabalhei com gente graúda, e como advogado, tenho a grata satisfação de ter contato com grandes juristas, professores, escritores, né? E enquanto advogado, isso enquanto professor, enquanto advogado também, já compartilhei processos importantes com grandes juristas também. E já ouvi de um ou outro, é claro, né? Que é assim, em tons de brincadeira, mas às vezes nem tão brincando assim, às vezes também tem muitas pessoas que têm o ego um pouco mais inflado, tal, mas enfim, isso é de pessoa para pessoa, né? Isso não estraga de forma nenhuma a pessoa em si, né? Mas eu já ouvi que, olha, eu faço a jurisprudência, já ouvi mais de uma vez disso, eu faço a jurisprudência, né? E não deixa de ser verdade em alguns casos, tá, pessoal? Porque tem muitos advogados que são absolutamente inovadores, têm um pensamento muito, mas muito acelerado, então ele vê determinadas situações
e não há precedente sobre aquilo. Então, ele tem um argumento, né? Ele faz uma análise daquilo, praticamente uma análise doutrinária, já vou falar. E aí ele faz aquela análise e ele convence. E tribunais se posicionam em cima daquilo, né? Então, quer dizer, em outras palavras, o que ele está criando? Ele está criando a jurisprudência, né? O que é sensacional, hein? Maravilhoso, hein? O advogado chegar a esse ponto, tá certo? E a interpretação doutrinária é aquela tarefa que os juristas, os estudiosos do direito, né, acabam trazendo em termos de análise sobre determinados pontos, né? Eu aqui, modéstia à parte, não sou um doutrinador, mas já tive, sim, a oportunidade de escrever mais de 10 livros, né, de penal e processo, e quando a gente escreve, principalmente no primeiro dos livros, a gente, o que faz? A gente olha um artigo de lei e tenta interpretá-lo, né? E tenta trazer uma ideia, tenta trazer exemplos sobre aquilo, né? A gente pega, claro, a opinião de um, a opinião de outro, como se configura aqui, como se configura ali, e vai construindo não o nosso pensamento, a nossa forma de explicar determinados conceitos, né? Isso é uma interpretação doutrinária, doutrina, portanto. Outra forma de classificação é com relação aos meios, né? Não com relação às pessoas que interpretam, que nós vimos agora, e sim com relação aos meios, às formas de se interpretar. E aqui nós temos basicamente duas formas muito relevantes, que é a interpretação gramatical, também chamada de literal ou sintática, e a interpretação lógica, também chamada de teleológica ou profunda. Alguns dos senhores logo de cara podem dizer, mas o que vale mesmo é a interpretação teleológica, né? A lógica profunda, né, professor? Veja, muitas vezes a interpretação teleológica profunda ela é mais precisa, porque a gente não fica só com a letra da lei, a gente quer saber mais, a gente quer saber o que está nas entrelinhas, né? Mas a interpretação gramatical, ou também chamada de literal ou sintática, em muitas vezes ela é absolutamente necessária e não precisa se ir além. Às vezes, ao ler a letra da lei, ipsiliteris, aquilo que foi colocado pelo legislador, já é suficiente para entender o alcance daquela norma, para que ela foi feita e tudo mais. Agora, em outras condições, a gente precisa analisar mais a fundo, mais profundamente, analisar até mesmo o conceito pelo qual aquela lei foi criada, né? Em que sistema ela foi criada, como era a sociedade à época em que aquela lei foi criada, né? Aí é uma interpretação mais profunda, mais delicada, né, de ser feita, mas às vezes também necessária, né? Muito mais precisa, claro. E nós temos o termo que eu falei há pouco para vocês, e repito agora, né? Que é um termo muito usual, muito comum, principalmente quando se trata de concursos aí majoritários na área jurídica, como é o caso de magistratura, Ministério Público. Já vi cair em diversos concursos de magistratura e Ministério Público, tá? Então fiquem atentos a isso. Que é a interpretação progressiva, ou também chamada de adaptativa ou evolutiva, que é uma adaptação à realidade atual, não é? Então, quando foi feito o Código Penal, lá em 1940, e persiste o Código de 40 na parte especial, porque a parte geral foi modificada em 1984, quando foi feito o código, nós tínhamos lá um crime que persiste até hoje, chamado ato obsceno. Todavia, um ato obsceno lá em 1940 é diferente de um ato obsceno hoje em dia.
né? É claro, tem muitas coisas que foram se modificando no decorrer do tempo. Essa é uma delas, né? Então, o ato obsceno, que é, ainda há um conceito para o ato obsceno, que seria aquilo que choca a média da sociedade, né? Que vai contra algumas questões da sociedade, e oportunamente nós falaremos sobre isso aqui, mas hoje em dia a sociedade é muito mais aberta, a sociedade tem uma visão muito mais ampla, né? E veja, não há precedente sobre isso, mas estou pensando aqui que em 1940, um casal homoafetivo que andasse, né, de mãos dadas por aí, poderia ser uma atitude ofensiva para muitos, né? Hoje em dia é evidente que não tem nada de ofensivo, muito pelo contrário, né? A gente respeita e deve respeitar, sim, né, qualquer tipo de manifestação, né, nesse sentido, né, de interesse nesse sentido. Muito bem. Então, é diferente hoje em dia, né? Agora, eu já ouvi isso, tá, pessoal? E tenho que falar aqui, porque me parece um dos grandes problemas hoje em dia, né? Às vezes, estando no júri, eu já fiz muitos júris na vida, em alguns trechos, em algumas situações, a gente acaba passando para os jurados a interpretação dos grandes juristas sobre alguns conceitos, algumas caracterizações. Lembro, certa vez, que para falar do privilégio no homicídio, né, e as suas características do privilégio, porque se tratava de um homicídio privilegiado, e para dar uma certa autoridade àquilo que eu estava falando, não só é, é, simplesmente discorri sobre aquilo, mas falei de juristas que caracterizavam daquela forma. E aí lembrei Nelson Hungria. Nelson Hungria é um dos grandes, dos maiores juristas brasileiros, né? Nelson Hungria, ele teve praticamente todas as carreiras jurídicas de ponta, foi delegado, promotor, juiz, ministro do STF, chegou a ministro do STF, ele foi professor, ele foi advogado também, claro, foi escritor, doutrinador, foi realmente, influenciou e participou do grupo que construiu o Código Penal. Então, Nelson Hungria é um dos grandes, né? Se a gente tivesse que apontar um grupo de notáveis, certamente Nelson Hungria estaria neste grupo, né? E aí falei de Nelson Hungria, o que veio o promotor então? Claro que é uma retórica tal. O promotor disse, e eu não ouvi isso uma vez só. Nelson Hungria é exatamente aquele que dizia que o marido tinha o direito de estuprar a esposa. Como quem diz? O que o promotor está querendo dizer? Nada do que o Nelson Hungria disse vale a pena. É uma pessoa que pensa assim, que o marido pode estuprar a sua esposa, essa pessoa não vale nada. No conceito atual, né, social, essa pessoa deveria ser cancelada. Vamos cancelar Nelson Hungria. Nelson Hungria não existiu. Cancela Nelson Hungria, porque ele tinha essa opinião. Ora, veja bem, Nelson Hungria, ele está falando de uma sociedade do início do século XX. Estamos falando de uma sociedade dos anos 20, dos anos 30, né? O Código Penal, ele é concebido ao final dos anos 30, na ditadura Vargas, na época da Segunda Guerra Mundial. É uma situação muito distante, né? E vamos lembrar que a lei, pessoal, a lei, até o ano de 2005, e aqui eu já estou falando do século XXI, estou falando outro dia, até 2005,
quando a vítima de um estupro casava com outra pessoa, isso poderia ser caracterizado como uma causa de extinção da punibilidade. Então, perceba, ela foi estuprada por um e aí ela casava com outro. Dependendo da situação, o estuprador se via livre daquilo porque havia um entendimento até 2005 de que o casamento da vítima demonstrava que ela não tinha sido tão prejudicada assim. É claro que nós, modernamente, sabemos que um estupro ele não é um problema para impedir pessoas de casarem. O legislador entendeu isso e modificou a lei, né? Mas esse conceito de Nelson Hungria, de que a mulher e o homem também, mas aí numa sociedade plenamente machista, de que a mulher, ela deveria, a partir do momento que ela tinha lá o casamento, ela deveria participar lá dos objetivos, né, e das funções que o casamento tinha, dentre elas essa questão sexual. Então, o marido, quando exigia da mulher uma questão sexual, ele estava exigindo o cumprimento de um contrato, basicamente, que era o contrato de casamento. Mas isso em 1940, pessoal. Então, é por conta disso que todos os outros pensamentos, todas as outras criações, todas as outras visões de mundo, brilhantemente trazida por esse grande brasileiro e jurista Nelson Hungria, tem que ser afastado? É claro que não. O que nós precisamos é fazer essa interpretação progressiva. Se estivesse vivo hoje em dia, Nelson Hungria, certamente, inteligente que teria um posicionamento diferenciado, teria modificado o seu pensamento. Nas novas edições dos seus livros, teria colocado um posicionamento diferente e adaptado à realidade atual. Isso é a interpretação progressiva. A gente não pode parar no tempo, não pode fazer esse recorte temporal e ficar ali vivendo do passado. Não, a gente tem que ver o que foi feito lá, adaptando ao mundo atual, né? No caso que eu estava trazendo lá do júri e falando do privilégio, né, da violenta emoção e tal, é algo que é plenamente aplicável antigamente e hoje em dia, claro, né? Hoje com algumas pequenas peculiaridades, mas a grosso modo continua a mesma coisa, não é? Então, interpretação progressiva, adaptativa, evolutiva, ela é muitíssimo importante no direito penal, ok? Bom, e temos aqui uma interpretação que é muito interessante, né, que é a interpretação analógica, né? Não é analogia. Analogia é outra situação, porque na analogia, né, nós temos ali que o ordenamento jurídico, nós vamos falar mais isso à frente, não precisa anotar nada agora, mas na analogia, a gente entende que a lei pode ter lacunas, mas o ordenamento jurídico não tem. Então, quer dizer, se a lei não previu determinado fator, vai ter no ordenamento jurídico como um todo, no sistema, alguma regra que poderia se encaixar ali. Então, aí a gente vai, né, buscar essa analogia. Aqui, pessoal, é diferente, é uma forma de interpretação, é interpretação intralegem, ou interpretação analógica, né? A lei contém uma fórmula casuística, seguida de uma fórmula genérica. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, que é um dos melhores, que é do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. O artigo 121 trata do homicídio, o parágrafo 2º trata do homicídio qualificado, e o inciso 1º do parágrafo 2º fala do motivo torpe. Então, é o homicídio qualificado pelo motivo torpe, né? Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Muito bem, crime hediondo e tudo mais, né? Acontece que no parágrafo 2º, inciso 1º, ele fala assim, o legislador ele diz assim, praticar o crime, né, por paga ou promessa de recompensa
paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo torpe. Então, na verdade, o próprio legislador, ele trouxe um exemplo de motivo torpe, que é exatamente uma fórmula casuística, um caso. Então, o que é o motivo torpe? Motivo torpe, por exemplo, é a paga ou promessa de recompensa. A pessoa que pratica um crime de homicídio porque recebeu dinheiro para isso, ou recebeu uma promessa de dinheiro, de uma recompensa para essa atitude. Isso é um motivo torpe, mas não se esgota aí. Né? Então, qualquer outra atitude que seja assim, venal, que a pessoa só pense em dinheiro, que despreze o ser humano, né? Que mostre que é muito maldosa, tal, isso é um motivo torpe, tá certo? E é a torpeza que existe, por exemplo, nessa regra casuística, seguida de uma regra geral. Isso é uma interpretação intra-legem, né? Essa extensão que eu estou fazendo é uma interpretação intra-legem ou uma interpretação analógica. Se a paga ou promessa de recompensa é um motivo torpe, os outros motivos torpes têm que estar mais ou menos nesse nível, né? Matou para ficar com a herança e outros fatores que mostrem essa condição, essa maldade do ser humano. Compreendido? Muito bem. A analogia, como a gente falou um pouquinho antes, é diferente da interpretação analógica. A analogia não é interpretação, mas sim uma forma de integração. A analogia busca uma integração. A lei pode ter lacunas. Às vezes a lei ela é imperfeita, ela não pensou em todos os aspectos ali, porque a lei é feita por seres humanos, né? E os seres humanos são falíveis, né? Então há realmente um despreparo do legislador brasileiro, muitas vezes, né, que não formula ali a lei adequadamente. A lei pode ter lacunas, mas o ordenamento jurídico não, né, de uma forma ou de outra. O ordenamento jurídico que traça todas as regras de convivência dentro de uma sociedade, né, esse ordenamento jurídico não tem lacunas. E por isso a gente vai buscar precedentes, vai buscar situações semelhantes, né? Não idênticas, mas semelhantes, alguma coisa que seja paritário e tentar buscar uma solução diante daquela paridade, né? É muito importante de entender que no direito penal é possível sim o emprego de analogia, mas sempre in bonum partem. Analogia sempre in bonum partem, sempre para beneficiar o réu e não para prejudicá-lo, não é? Então é exatamente por isso que algumas situações que até se mostram, ao meu ver, tá, pessoal, absolutamente injustas, mas não podemos fazer a interpretação em malam partem, sempre em bonum partem. Então, por exemplo, no homicídio, existe uma qualificadora que é o homicídio, que se dá quando o homicídio mata policiais, né? Os agentes do artigo 144 da Constituição Federal, policiais diversos, e também do 142, membros das Forças Armadas, né? E lá na própria lei, no parágrafo 7º do artigo, no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121, que trata das qualificadoras, ele diz lá que não é só matar os policiais, mas também matar os parentes consanguíneos, já que eu não entendo como é que o legislador deu uma dessa, mas ele falou parente consanguíneo até terceiro grau desses policiais. Então, por exemplo, ele não está admitindo o filho adotivo. Não há diferença nenhuma, é claro, entre um filho natural e um filho adotivo.
né? Todos são filhos, tratados pela Constituição da mesma maneira. Mas o legislador falou parente consanguíneo, e eu não posso, então, estender, né, essa analogia, essa falha em que ele não tratou de parentes que não sejam consanguíneos, não posso buscar no ordenamento jurídico essa solução que eu acabei de dizer, que filho, é tudo igual, porque isso seria prejudicial ao réu, e não podemos ter analogia em malam parte. Compreendido? Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, né? E a gente já retoma, continuando aqui com a nossa aula. Intervalinho, rapidinho, a gente já